Olá pessoal, bem-vindos ao canal Maçonizando. Hoje mais um vídeo bem legal sobre cultura iniciática e vamos falar um pouco de maçonaria e carbonária. E antes disso, eu peço que vocês ativem o sininho, sigam o canal, ative o sininho aqui para receber as notificações, porque esses vídeos acabem chegando ao maior número de pessoas possível e você fique por dentro também de tudo o que a gente posta aqui. Temos muitas entrevistas ainda ao longo dos próximos dias para ir ao ar. Estamos no Instagram também, canal Maçonizando, @canal.maçonizando, e também estamos no Facebook. Então, portanto, curta e compartilhe nosso conteúdo para que ele realmente seja bem amplo e chegue ao maior número de pessoas possíveis para desmistificar e também trazer cultura. Você também pode entrar em contato conosco neste telefone, que é o da produção deste canal, e também, se você achar aprazível, uma doação de Pix de qualquer valor, esta é a chave. Mas você também pode usar esse número para mandar sugestões, pautas, críticas, a gente leva super de boa. Mas vamos falar hoje sobre carbonários, então, sem perder muito tempo. Os carbonários é uma sociedade secreta que tem origem na Itália, né, e é bem legal. A Carbonária é uma organização nascida em meio a trabalhadores carvoeiros de Nápoles, lá onde nasceu a Camorra, aquela famosa máfia italiana Camorra, né? Aquela máfia lá que cobriu as situações do Maradona, com doping e tudo mais. A Camorra, ela tem, a Nápoles é uma cidade que tem uma tendência assim a ser taxada na Itália como meio selvagem, né, e tudo mais. E os carbonários, eles nascem nesse conceito. Eles são revolucionários, eles são libertários, né? E por volta do século XVIII, eles recrutavam secretamente aqueles que estavam dispostos a agir e velar pela liberdade humana, mas com armas, se preciso for, não só com ideais, não só com conversa, né? Eles iam para o pau. Após determinado período, inicia um processo de expansão, chegando até a França, Portugal e Espanha, e mais tarde até na América do Sul, até no Brasil. A gente vai falar sobre isso depois. Bom, a Carbonária, ela foi uma sociedade revolucionária que atuou na Itália, França, Portugal, Espanha, Brasil e Uruguai nos séculos 19 e 20. Ela foi fundada na Itália em 1810 e sua ideologia assentava-se em valores patrióticos e liberais, além de se distinguir por um anticlericalismo, né? Eles não eram muito fã de igreja, eles eram os caras que iam para o pau mesmo e não tinham muito pudor nesse sentido. Os carbonários, como eu falei anteriormente, eles saem lá no começo do século XIX com o propósito de conquistar a unificação da Itália. E eles se envolvem diretamente em 4 revoluções na primeira metade do século XIX, em 1829, 1830, em 1848 e também na Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Né? Foi bem interessante isso. Os carbonários eram líderes e idealizadores de revoluções, tanto italianas como aqui no Sul também. Né? E durante o período do domínio de Napoleão Bonaparte, formou-se na Itália a Carbonária, né, combatendo a intolerância religiosa, absolutismo, defendendo ideais liberais. Ela esteve aliada em certos momentos com pessoas que estavam envolvidas em outras ordens, né? E surgiu no Reino de Nápoles, inicialmente, como uma oposição pró-Napoleão, que era representado lá, né, com o general Joaquim Murat, né, cunhado de Napoleão Bonaparte. Eles lutavam contra os franceses porque as tropas de Napoleão haviam iniciado uma expoliação da Itália, embora os carbonários se identificassem muito com os ideais do Napoleão Bonaparte, né? Com a expulsão dos franceses, a Carbonária queria unificar a Itália através de uma revolução espontânea da classe trabalhadora, comandada por universitários, intelectuais e também dispostos a implantar os ideais de liberalismo. Né? E os membros da Carbonária, principalmente, eram pessoas de pequena e média burguesia e tratavam-se por primos. Até vocês que são maçons, que estão nos assistindo, sabem que é muito comum quando a gente não reconhece um maçom, ou quando o maçom é muito sacana, a gente não trata como irmão, aquilo lá é primo, não é irmão, né? Tem até uma poesia muito bonita que é primo, não é irmão, né? Esse termo primo, ele surge dos carbonários, porque os carbonários não são maçons. Ao contrário do que o pessoal pensa, os carbonários, o símbolo ser parecido, eles não são maçons. O simbolismo maçônico, ele está relacionado à construção do Templo de Salomão e ele trabalha na pedra, um canteiro de obras. Os carbonários, o simbolismo deles é florestal e eles trabalham na madeira. Eles não usam um malhete, eles usam uma machadinha. O simbolismo deles é totalmente outro. Os símbolos são parecidos, mas é uma outra sociedade iniciática. Não tem qualquer relação maçônica e nunca teve. Né?
alguns carbonários famosos que a gente pode citar, né? A gente está se vendo aí do seu lado o Giuseppe Mazzini, que foi o grande libertador da Itália, né? Ao centro você está vendo o jornalista Luigi Rossetti, que foi o cara que foi trazido aqui para o sul do Brasil pelo Giuseppe Garibaldi, que é o cara que está ao seu lado ali, né? O libertador de dois mundos, o herói de dois mundos, né? E o Luigi Rossetti, ele foi o responsável por um informativo oficial que o general Bento Gonçalves da Silva distribuía para as tropas farroupilhas e tal. Ele era o cara que fazia o diário oficial da República Rio-Grandense. E o Giuseppe Garibaldi era aquele cara, o pirata, né? O cara que tinha as embarcações, que ia para o pau, enfim, que todo mundo conhece muito bem a história do Garibaldi, que também foi um dos criadores do rito de Mênfis-Misraim, como conhecemos hoje. Isso a gente vai falar futuramente em um outro vídeo, né? Mas o interessante é que os carbonários, depois que o Garibaldi veio aqui para o sul, né, e ali em Laguna, ele conheceu uma moça chamada Anitta, os carbonários começaram a iniciar mulheres, passou a ser uma ordem mista, né? Passou a ser uma ordem mista e a Anitta Garibaldi foi iniciada nos carbonários, embora ela tenha morrido muito jovem, com 28 anos, lá na Itália, em combate, né? Bom, eu escrevi alguns artigos e textos sobre os Illuminati. Aqui você está vendo um pedaço, uma coluna está bem pequenininho, não dá para ler, mas essa coluna está no meu Facebook, lá, Diego Franzen, jornalista e escritor, ela está lá na íntegra, tá? Você pode acessar e ela conta mais ou menos essa história que eu contei para vocês aí ao longo dos últimos 5 minutos, certo? E, além disso, eu tenho um livro, né, que é chamado Tempora Austin, que é ambientado na Serra Gaúcha, em uma cidade fictícia chamada São Teobaldo, em homenagem a São Teobaldo de Champagne. São Teobaldo de Champagne, que é o padroeiro dos carbonários, né, que assim como a maçonaria tem em São João Batista o seu padroeiro, a carbonária tem em São Teobaldo. E é uma coincidência feliz também que o nome do meu avô é Teobaldo, então eu fiz uma dupla homenagem, né? Além disso, nesse livro, a Carbonária é vista como uma espécie de sociedade fundadora da Serra, uma elite intelectual da cidade, os líderes da cidade são carbonários, e eles têm uma venda, até porque o nome da loja, a Carbonária, não é loja, que nem na maçonaria, né? É uma venda, né? Então, uma grande loja é uma alta venda, né? Então, são vendas carbonárias que se chamam, né? E o detalhe também é que os carbonários, eles têm um simbolismo muito forte na sua iniciação, eles têm um simbolismo bem legal, né? Onde o cara é algemado e aí no momento em que o cara que está iniciando, ele tira as algemas, ele diz algo como agora seus pulsos estão livres para lutar pela liberdade, né? É bem interessante o ritual primitivo dos carbonários, né? E que está em domínio público, inclusive, por aí. Além disso, quando os carbonários chegaram aqui ao sul, aqui ao Brasil, né, mais especificamente falando, eles tinham um meio de reconhecimento, inclusive na ficha de imigração. Na ficha de imigração, eles usavam 2 profissões para se identificar como carbonários, né? Então, o cara dizia assim, eu sou artesão e sou agricultor. Provavelmente ele é um carbonário, por quê? Porque a segunda profissão eles botavam alguma coisa ligada à arte ou à construção. Então, normalmente o cara dizia que era artesão, ou era desenhista, ou era carpinteiro, alguma coisa assim, né? E claro, é a agricultura que era o carro forte de quem vinha realmente fazer essa imigração italiana, desbravando de uma maneira linda aqui o sul do Brasil, porque eles receberam só morro e mato e transformaram a Serra Gaúcha ou o litoral, as serras aqui do sul em grandes polos industriais, né, e de agricultura. Então, realmente, por serem um povo bem trabalhador, bem idealista, né? E tinha muita influência carbonária nesse sentido, né? De liberdade, de luta por ideais e tudo mais, né? Embora a formação realmente tenha sido mais religiosa do que carbonária, né? Com certeza, muito mais religiosa que carbonária. E existe, inclusive, lojas da maçonaria que começaram trabalhando com carbonária e depois migraram para a maçonaria aqui no sul. Bem interessante essa história também. E o Tempora Austin, ele conta a história dessa cidade, onde uma moça é assassinada em um ritual satânico, e
E a moça que é assassinada, ela é filha de um grande líder da Drangheta, que é a máfia da Calábria, né? A máfia mais influente da atualidade, inclusive. Todo mundo, quando fala em máfia, lembra do Mário Puzo, o Poderoso Chefão e da Cosa Nostra. Mas a máfia mais influente da atualidade é a Drangheta, que é também é conhecida como a Santa, né? Que é a máfia da Calábria e que controla o porto de Gaia Tauro no que diz respeito a atividades ilícitas, e a máfia da Calábria ela distribui 60% dos narcóticos que circulam pela Europa, né? E eles são bem fortes, inclusive eles se dividem em clãs, e há clã até no Brasil, da Calábria, né? Da Drangheta, é bem interessante. E aí, satanistas estão sendo perseguidos pela Drangheta, que nunca pega leve com seus inimigos, e também pela polícia, né? E ao mesmo tempo, nesse livro, há um combate astral entre os satanistas e um mago branco e seu aprendiz. Então, é um livro, um romance iniciático bem interessante. Eu recomendo para quem gosta de romance iniciático, eu sempre vou recomendar o Tempora Austin, que até hoje é o meu livro mais vendido. Eu tenho um carinho muito grande por essa obra em específico. Lembrando, pessoal, que vocês também podem adquirir os meus livros, né? No formato digital, ao valor de R$ 15 cada um, ou os 6 livros que estão à venda. Eu escrevi 7, 6 deles estão sendo comercializados, e 6 que estão sendo comercializados você pode adquirir ao preço de R$ 50, os 6 ou R$ 15 cada um. Se você é mais tradicional e prefere o livro impresso, lá no site do Clube de Autores você encontra os 6 à venda por R$ 50 cada um. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo prestígio de vocês. Peço que compartilhem e curtam esse vídeo, comentem, dê sua sugestão. E lembrando, né, que antes que alguém me pergunte se existe carbonara no Brasil, existe um grupo que se intitula da Ordem Carbonária. Eles têm CNPJ, eles têm uma estrutura bem montada, inclusive. Eles não são reconhecidos pela maçonaria regular e fazem um trabalho independente, um trabalho misto que inicia homens e mulheres, mas eu não tenho muitas informações sobre eles, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, né? Mas lembrando, não é maçonaria, né? Não é maçonaria, carbonária não é maçonaria, e se há uma ordem que se apresente como carbonária e maçonaria, ela está errada em seus propósitos e sua história, e acima de tudo, violando landmarks essenciais da maçonaria, não só no que diz respeito à iniciação de mulheres, até porque a grande loja unida da Inglaterra já reconhece potências femininas, então não é este o caso, mas sim no sentido estrutural e de objetivos. Ela viola alguns preceitos fundamentais da maçonaria. Pessoal, voltamos em breve, então, com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando e também entrevistas. Fique ligado e até a próxima. Thank you.